Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos favoreça nesse momento e nos torne capazes de tornar Deus conhecido e capaz de ser amado. Mãe de Deus, socorrei-nos. Santo Atanásio, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Gabriel Arcanjo, fortalecei-nos e iluminai-nos. São Rafael Arcanjo, curai-nos. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. A vós, Senhor, louvor, a honra, a glória, a sabedoria, a força, a divindade e o poder, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Quero começar já com o texto da Sagrada Escritura. Mateus 5, versículos 13 e 14. O versículo 13 diz: Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que será salgado? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos passantes. O versículo 14 diz: Vós sois a luz do mundo. Então, 2 pontos. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que será salgado? Não servirá para mais nada, vai tornar-se uma coisa inútil. Por que estou trazendo esse texto? Não é para explicar aqui as funções do sal, não é para fazer uma interpretação desse texto diretamente, uma análise exegética, mas para colocá-la no que nós estamos vivendo. Isso é muito importante. Nós estamos passando por um instante, como disse antes, complicado. Nós temos hoje uma situação em que membros da igreja, eu não vou dizer fiéis, porque o fiel, ele não está passando por essa dificuldade interna ou essa dificuldade fiducial. A palavra fiducial quer dizer de fé. Então, não está passando por essa crise de fé. O fiel. Mas na igreja nós estamos presenciando, como sempre aconteceu, uma forte crise e talvez possamos dizer uma crise terrível, não somente de fé, mas de identidade. E eu diria que isso talvez seja o pior dentro do nosso contexto eclesial ou esse contexto de igreja, esse ambiente da fé. Porque muitos estão vivendo uma crise de identidade e talvez até passando isso como se fosse uma realidade da própria igreja. Porque vejamos, eu posso ter uma crise de identidade, como também você. Essa crise é provocada pelo quê? Aí a gente teria que procurar as causas. O que me faria perder a minha identidade? Certamente procurar viver aquilo que não faz parte do meu próprio ser essencial. Uma coisa, se estiver fora da sua essência, não é ela mesma mais. Passa a ser outra coisa. E é preciso que a gente pense bem isso.
Você, para ter uma coisa íntegra, inteira, identificada com a realidade que realmente deve ser, não pode fugir daquilo que a constitui, por essência, na sua realidade. Então você pode usar aqui filosofia, pode usar teologia, pode usar os pensadores que você quiser. Mas a pessoa, ou mesmo a instituição, precisam, pessoa ou instituição, permanecerem naquilo para que existem. Então, qual é a minha realidade? Por que aqui estou? Por que vivo? Né? Por que existo? Para que eu existo? Mas eu preciso saber quem sou. Né? Porque se eu não tiver esse conhecimento da minha realidade mesma, se eu não souber lidar com aquilo que realmente eu sou, como irei me desenvolver? Como poderei estabelecer relações? Como vou poder me colocar e de que modo me colocarei entre outras pessoas ou mesmo outras instituições? Então, isso analisando de um ponto de vista psicológico. Agora, olhando para a igreja tem a sua identidade? Sabemos o que é a igreja? Para que existe essa igreja? Que instituição é esta, chamada Igreja Católica? No catecismo, você vai aprender que a igreja tem 4 notas importantes. A igreja é una, santa, católica e apostólica. São as notas essenciais da igreja. Uma outra coisa importante sobre a igreja que nós necessitamos de saber é qual a sua origem. Qual a sua origem? Por que eu estou colocando isso? Porque percebemos em muitos que são da igreja crise de identidade, o que está levando a uma ideia de uma igreja sem identidade, ou que perdeu a identidade, ou que está mudando de identidade, trocando de identidade. Então, se troca de identidade, então ela troca também de finalidade. Ela perde o seu sentido original. Deixa de ser aquilo para que foi feita, para ser outra coisa. Inclusive, esse é um dado que pode acontecer, de fato, entre nós. Porque, de repente, eu posso criar alguma coisa como ser humano e, de repente, percebo que não é bem aquilo, né? Posso dar uma ajeitada, uma arrumada aqui? Talvez não, mas talvez sim. Mas e quando é Deus que faz? Digamos, Deus fez essa instituição desse jeito. Não, não gostei não, vou fazer assim. Ah, não, eu não posso mais confiar nesse Deus, né? Dessa forma, com essa mentalidade, com esse jeito de. Então vejamos, eu preciso olhar para essa igreja que muitos hoje
está se apresentando como se não tivesse identidade ou identidade mudada. Então, o que é que eu preciso ver antes de tudo? Pense comigo. A igreja, no catecismo diz o seguinte, o catecismo diz o seguinte: a igreja é um projeto do Pai. Quer dizer, o Pai eterno quis a igreja. O Pai enviou o seu Filho, o Verbo eterno, se fez carne. O Filho preparou pessoas, falou para multidões, ensinou a discípulos, preparou discípulos. Desses discípulos, preparou mais 12, quer dizer, preparou especialmente 12. E aqui a gente vai fazer uma ligação às 12 tribos de Israel, formando o povo de Deus. E Jesus Cristo chamando 12, está formando o novo Israel, está formando esse povo inserido nele, pela fé e pelo batismo. Preparou os 12. Depois de ressuscitado, soprou sobre eles, dando-lhes o Espírito Santo, o seu Espírito. E em seguida, enviou-os pelo mundo inteiro. E eles, na potência do Espírito de Cristo, deveriam proclamar essa verdade, que é Cristo, é Jesus Cristo, nosso Senhor, a salvação para a humanidade e, por que não dizer, tornar Deus conhecido. Então, eles vão como instrumentos, cheios do Espírito Santo, conhecedores da palavra e apaixonados por aquele que os enviou. Não pelo mundo. Olhando para esses poucos pontos, já percebemos, pelo conhecimento dado na Sagrada Escritura e pelo que já estamos estudando, que o Pai, que quis a igreja, é Deus, que o seu Filho, o Verbo feito carne, é Deus com o Pai, que o Espírito Santo, dado pelo Filho à igreja, que é Espírito do Pai e do Filho, é Deus com o Pai e com o Filho. Então, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O que quero dizer com isso? Que o querer da igreja vem de Deus. O querer de sua existência. Que o fundador da igreja é Deus. É o fundador e é a cabeça da igreja. Como diz São Paulo, cabeça da igreja que é seu corpo. E o Espírito Santo, aquele que santifica, guia, aquele que molda segundo Cristo, que é a alma da igreja, é Deus. Em outras palavras, a igreja de Jesus Cristo é divina por participação. É uma criação de Deus, vem do seu querer, tem como cabeça o próprio Deus, como alma e condução o próprio Deus. Portanto, é uma igreja inserida em Deus. E aí nós vamos entender porque a igreja é santa. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo, é o Santo Deus. A igreja pertence a Ele. Depois é a igreja
que pertence a Deus, que está inserida nele, que tem o poder dele. A igreja tem o poder de Deus. A igreja, Jesus deu o poder de perdoar pecados. A igreja, o Senhor deu o poder de transformar as espécies de pão e vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo. Não, Padre, isso aí é feito através do Espírito. Claro, e está onde o Espírito Santo? É a alma de quem o Espírito Santo? Alguém me mostre alguma igreja, alguma instituição na face da terra que não seja a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, que tem o poder de perdoar, que tem o poder de ser o instrumento de salvação da humanidade, que tem o poder de tornar Deus presente no corpo, segundo o corpo e o sangue, das espécies de pão e vinho. Mostre. É a Igreja de Cristo. Ou seja, eu posso dizer, com relação a mim, e eu espero que você também possa dizer com relação a você, que nós pertencemos à Igreja do Senhor, à Igreja de Deus. E isso diz muita coisa, minha gente. Isso quer dizer que não existe na face da terra nada semelhante e nunca mais existirá. E não podemos ter medo de dizer isso. Israel a essa realidade não se assemelha. O mundo islâmico não se assemelha, muito menos o paganismo. Nada desse mundo se assemelha a essa realidade. Você pode dizer, bom, mas o mundo foi criado por Deus. Muito bem, parabéns. Israel foi o povo de Deus. Parabéns. Muito bem. Tudo existe por vontade de Deus e para Deus, exatamente. Mas você imagine que o mundo criado por Deus, que Israel feito povo de Deus, que qualquer outro que professe o Senhor, seja onde for, não vai poder alcançar a plenitude se não for através de Cristo. Ninguém vai ter o conhecimento pleno se não for através de Cristo que torna Deus conhecido. Ninguém vai se tornar povo de Deus agora, com a encarnação do Verbo, senão através de Cristo. Essa realidade nova só é possível, para ser repetitivo, através de Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e é batizado, por ação do Espírito Santo, é inserido no corpo do qual Cristo é a cabeça. Então veja, a igreja, o corpo de Cristo, é a realidade dos que creem, têm fé, e daqueles que são batizados, que têm o Espírito Santo. Tem a Deus agora como Pai, porque através do Filho nós nos tornamos filhos por ordem da graça, participantes da natureza de Deus, membros do seu corpo, formando uma realidade só, que inclusive Santo Agostinho vai chamar de Cristo total. Porque o Cristo é a cabeça, a igreja é seu corpo, é como se fosse uma pessoa. Veja que maravilha. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Essa igreja tem o poder da sucessão apostólica. O poder do Cristo, sacerdócio ministerial, passa pela igreja como um todo.
dos apóstolos até hoje e até o fim dos tempos. Só a Igreja de Cristo. Exclusivamente. Como é bom, né? Parar e pensar nessas coisas. Agora, é uma realidade constituída na fé e pelo batismo. Agora, é uma realidade que vive segundo o amor. Interessante, a realidade de fé. Aí está ali a sua constituição a partir do batismo, que é a ação da Trindade, não é? É batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas a condição de vida desta igreja é a condição de quem faz de sua vida um dom e servo. Mas até na forma de amar, a igreja é única. E só pode amar desse jeito porque é a igreja de Deus. Igreja de Deus. Como é que a igreja ama? Do jeito de Cristo. Olha, a cabeça é Cristo. O corpo é a igreja. O corpo vai para onde vai? A cabeça. Então, a igreja deve amar do jeito como Deus ama. Como é que Deus ama em Jesus Cristo? Quando a gente olha para a cruz, a gente percebe como Deus ama. Deus ama nesse processo quenótico de renúncia de si para o bem do outro. É o doar-se, é o entregar-se, é o fazer de sua vida um dom. Por isso que a gente vai entender, por exemplo, a criação como esse movimento, como um movimento, né? Quenótico de esvaziamento. A encarnação, né? O próprio Deus que se encarna, que nos assume, que vem ser um de nós, um processo de rebaixamento para poder nos atingir. Quer dizer, ele não nós, para podermos compreendê-lo, para estarmos mais próximos. Porque senão não haveria possibilidade de compreensão aqui. Então ele vem para que eu possa chegar até ele. Então veja como se rebaixa. Isso é dom. É dom. A mesa eucarística, por exemplo, que manifestação belíssima do dom. Porque ele veio assumir a nossa carne, carne glorificada, ascensão, a ressurreição e a ascensão, e agora carne dada como alimento de vida eterna. Sem falar na cruz, né, que já é o ápice dessa entrega para que nós pudéssemos viver, e estamos vivendo por isso. Então, quando diz amai como eu vos amei, ou amai-vos como eu vos amei, aí o exemplo. Fazer dessa vida uma entrega, um dom, uma kenosis, sempre pelo bem do outro. Onde a gente vai encontrar isso? Então você percebe que já nesse ponto, o ponto da fé, o ponto do amor já é completamente diferente. Nada a isso se compara. Nada, em absoluto. Uma outra coisa que nos torna originais absolutamente, mas padre, essa palavra absoluto de Deus, tudo é relativo. Olha, quando se diz que tudo é relativo, já está criando um absoluto. Então, isso é uma contradição. Né? Mas em absoluto, quando nós somos cristãos, nos tornamos cristãos, adquirimos uma lógica totalmente diferente. Pare e pense. Qual é a lógica do mundo? É a lógica da busca de si mesmo.
interesse pessoal. Preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha casa, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar do que é meu, né? Preciso estar bem, preciso estar ótimo. Mas não só isso. A lógica do mundo é a lógica da dominação, a lógica do poder, do prazer. Olha aí, o prazer como está solto. Inclusive, sendo aprovado como lei. Prazer, minha gente. Tá bom. Estão aí, aprovando tudo. É a onda do prazer, é a onda do poder, é a onda do ter. Palavras-chave, né, tão bem usadas já nos tempos. E por causa disso, explorações, escravizações, deturpações, enrolações, ilusões, tudo que você puder imaginar nesse ponto. Assassinatos, organizações criminosas que se montam e tantas coisas que vão cercando o poder e grupos lutando pelo poder. Hoje um poder está em cima, o outro está por baixo, daqui a pouco outro cria força, derruba aquele, passa para o lugar dele, depois vem a luta aqui e assim a história fica, cai um, vem outro, cai, vem outro, e assim fica nessa gangorra o tempo todo. É a lógica do mundo. Os mais fracos são os que sofrem, né? Porque o pau sempre cai na cabeça do mais fraco. A gente costuma dizer que o pão do pobre sempre cai com o lado da manteiga para baixo, né? Claro, tem uma justificativa, o peso, a manteiga e tal, tá bom, mas sempre só cai com a parte da manteiga para baixo. É triste até nesse sentido. Então a gente vê que os mais simples, os mais fracos, são os que mais padecem. Então essa é a lógica dos ex, essa é a lógica política, não é? Dos impérios, das ditaduras, do governo da época de Israel. Jesus Cristo vai fazer uma crítica ferrenha a isso. É a lógica que está inserida hoje nas instituições e que, apesar dos quase 2000 anos de cristianismo, eu digo quase porque nós estamos no dia 7 de abril deste ano, nós celebramos, se for contabilizar por anos, os 1993 anos da Paixão de Cristo, Sexta-feira da Paixão. Então vamos colocar esse número preciso aí, 1993 anos de cristianismo. Quem não se converteu verdadeiramente, quem não entendeu nada do cristianismo, permanece com a mesma lógica do mundo, mundana, dentro da própria igreja. Eu posso ser um padre hoje, mas não com a lógica de Cristo, ainda com a lógica mundana. Posso usar a igreja em meu benefício, usar as ovelhinhas para meu benefício, fazer tudo em meu benefício, pensar no meu mundo, na minha realidade, na minha casa, no meu palácio, no meu isso, no meu aquilo. Qualquer um pode pensar dessa forma. Pode. Porque a lógica mundana está por aí. Agora, quando é que eu começo a pensar naquilo que é a grande novidade e que nenhuma instituição no mundo tem, é a lógica de Cristo. Veja que a lógica de Cristo inverte tudo. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Mas como assim? É exatamente isso. É desse jeito. Você pode olhar assim, mas o padre, o que é o padre? É um servidor. É um instrumento de salvação do outro. Aí você pensa aí o bispo, o papa, que é bispo, mas aí tem um cargo maior. O papa, você pensa o papa, os bispos, o padre, os diáconos, religiosos, todos.
todos a serviço. Você larga casa, larga família, larga tudo, porque recebeu um chamado de Deus. E aí, veja, a lógica do mundo não entende. Você vê isso na sua casa. O pai vai dizer logo à mãe: precisamos de um neto. Aí você vai, mas mãe, neto? É, mas por que neto? Eu quero me entregar totalmente a Deus. Mas, meu filho, tá vendo que isso não tem futuro, você não vai ter nada, vai se formar, vai para a universidade, vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer engenharia, vai fazer qualquer uma coisa. Ai, padre, ser padre. Ser religioso e não ser nem padre. É, exatamente. Ah, não dá. Então, veja, a família está, você entende, né? Ela está totalmente envolvida com a lógica do mundo. É a mesma lógica. Essa tanto é a lógica do judeu, quanto é a lógica do muçulmano, como é a lógica do pagão. Em qualquer lugar do mundo sempre foi assim, né? Mas de repente tem aquele filho, aquela filha que diz: olha, a partir de hoje eu estou quebrando essa lógica dentro de casa. Ah, como assim? Eu quero me consagrar totalmente a Deus. Ah, mas isso vai dar dinheiro? Poder? Não, vai não. Então para que vai fazer isso? Porque Deus está me chamando. E eu estou envolvido com o Senhor. E Ele para mim é tudo. E eu quero me entregar completamente a Ele, como aliado nesse combate aí ao mal, vencer porque eu quero a salvação e me tornar um instrumento também de salvação. Mas isso não pode acontecer. Pode, pode. Mas você vai deixar de ter as coisas para não ter nada? Não, eu terei tudo. Ah, que lógica. Começa a endoidar a cabeça do povo isso, né? Não, começa a ter tudo. Mas como assim você começa a ter tudo? Porque o Senhor de todas as coisas, não é o Senhor, não é Deus? É. E ele não vai passar a ser a minha herança? Sim, porque Deus é a herança do consagrado. Então, eu terei tudo. Não, mas não é desse, sim, não é desse jeito, porque aí é outra lógica. A minha lógica agora é diferente. Eu quero entrar na lógica de Cristo. Posso? Então veja esse diálogo, como é importante dentro de casa, para a gente entender que a lógica é outra. Então, eu posso largar tudo. Imagina uma pessoa que já é uma pessoa de posses, por exemplo. De repente ela diz, não, não quero mais isso não. Mas você endoidou, perdeu o juízo. É logo a conversa que vem. Não, fulano tem gente, procura um psiquiatra para cá. Procura não sei quem. Vá, procure, porque meu filho ficou doido. Minha filha não tem mais juízo. Mas por quê? Ela está largando tudo. Formou-se em medicina, formou-se nisso. Está largando para entrar no convento. O que está acontecendo? Lembra de Edith Stein? Ah, como é que é louca, ficou doida, perdeu o juízo. Sim, perdeu. Ela perdeu completamente esse juízo do mundo. É a lógica do mundo. Mas por quê? Porque ela agora passou a ter o juízo de Deus. É outro tipo de juízo. Ah, e existe outro tipo de juízo? Sim, claro. Ela agora tem o juízo de Deus. O que é que diz São Paulo na carta aos Coríntios? Nós somos os loucos por causa de Cristo. Agora veja, aqueles que vivem a lógica do mundo. E vós, os sábios, nas coisas de Cristo. Quer dizer, conhecem, né? Leu o Evangelho, leu qualquer coisa, pegou um bom livro, aprendeu alguma coisa sobre Jesus, mas não teve uma motivação interna, não teve uma inclinação para Deus, não teve nada disso. Resultado, aquela pessoa sabe dizer muita coisa sobre Jesus, mas não vive por causa dele. Não, o outro não, largou tudo. Mas como assim largou? Mas tinha uma carreira, meu Deus, uma carreira tão boa. Não, largou tudo. Mas tinha bens, tinha tudo, estava uma vida consolidada. Estava. Mas não encontrou sentido nisso. Ah, por que não encontrou sentido nisso? Porque mudou de lógica. A forma de pensar dele, a mentalidade é outra. Ele agora largou tudo para se tornar escravo da salvação. Instrumento do bem.
Entenda a novidade? Qual a outra instituição no mundo que tem essa novidade? Talvez você me pergunte, mas padre, mas hoje a gente está vivendo uma escassez vocacional? Será que Deus não está mais chamando ninguém? Eu não diria escassez vocacional, eu diria escassez de referenciais. Escassez de pessoas que se dediquem à causa da salvação. Escassez de pessoas que tenham paixão pelo que fazem. Escassez de pessoas que de fato entendem a palavra de Deus e a própria igreja de Jesus Cristo. Escassez de fidelidade. Escassez de fé. Escassez de amor pela vocação salvífica. De verdadeiros instrumentos que possam dar a vida pela salvação de outros, pessoas que tenham de fato interesse pela salvação das pessoas. Hoje há muito interesse em usar as pessoas, explorá-las por qualquer motivo, seja lá qual for, de serem boazinhas, humaninhas, não sei o que lá, humanazinhas, sei lá como é que vai dizer isso aí. Pois é, desse jeito. Mas querer a salvação do outro? Não. Cadê a fé? Cadê o entendimento da igreja? Cadê o entendimento dessas coisas que são de Deus? Falta tudo isso. Aí você entende. Porque falta o brilho, falta o encanto, falta a beleza, minha gente. O que nós podemos ver ultimamente é só feiura. Feiura de conteúdo, feiura de tudo. Você pode ser até um instrumento meio malamanhado, mas se você tiver amor ao que faz, se tiver o Espírito de Deus quando você fala, você toca. Cadê aqueles homens apaixonados, encantados por Jesus Cristo, como os apóstolos, cheios do Espírito Santo, enfrentando Israel, enfrentando Roma, enfrentando a cultura grega, alegrando-se por se acharem dignos de serem presos e apanhar por causa de Jesus? Cadê essas pessoas? Cadê aquele fervor testemunhal que passa pelo martírio? Um Santo Inácio de Antioquia, que diz: não me impeçam de ser trigo na boca daqueles animais por causa de Jesus Cristo. Está faltando isso. Está faltando isso. Mas para isso eu preciso ter um verdadeiro encontro com Jesus. Eu preciso ter fé, adesão total a Ele e a sua obra. Eu preciso deixar de acreditar em ilusões e bobagens. Eu preciso deixar esse caminho de extremos que não levam para nada, a não ser a manifestações pessoais. E começar a mergulhar mais na palavra de Deus, na verdade, descobrir essa verdade. Eu já disse várias vezes, a verdade não tem ideologia nenhuma. Ela simplesmente é. E eu preciso crer nisso de verdade. Então, nós estamos vivendo essa época. Então, nós temos pessoas hoje na igreja procurando seguir os ditames de pensadores. Não, porque nós estamos no tempo moderno. E no tempo moderno a centralidade é o homem. Então, a igreja humanista, uma igreja que coloca o homem no centro, quer dizer, uma igreja sem mistérios, como diz aí Clodovis, uma igreja sem mistério, uma igreja na qual Deus não é mais o centro, é o homem, não é para que Deus, né?
Para que Deus? Se você fizer um encontro e colocar Deus no meio, o povo não quer você falando mais ali. Ah, lá vem tu com o negócio de Deus, né? Vamos falar dos problemas, os problemas sociais, problemas isso, problemas... E tem problema existencial pior do que esse? Uma pessoa com crise de fé? Uma pessoa que se diz ateia? Uma pessoa que não enxerga nada de bom que venha de Deus, não é do homem. E o homem é bom, por acaso? Só Deus é bom, de Jesus Cristo. Só Deus é o bom. Nós só podemos ter bondade participando desse bom que é Deus. Não, vamos colocar o homem no centro. Aí a gente está vendo aí as aberrações. Tudo sendo aprovado, e aprova tudo quanto é de erro. Olha que coisa linda, né? Aquele casamento assim, que não é bem um casamento sacramento da igreja, pensado por Deus. Aquele tipo de relacionamento, aquela coisa, e querem mudar tudo. Querem combater o natural que Deus estabeleceu, né? Vamos criar o nosso, né? O nosso, a ilusão. Hoje nós vivemos a ilusão. O homem que não é mais o homem pensado por Deus, né? É outra espécie. Casamento que não é mais o pensado por Deus, é outra espécie. Pessoas forjadas no sistema pensado por Deus antes, mas que agora querem que seja pensado segundo o homem. Ai, está dando problema, isso dá uma confusão. Daqui a pouco passa uma corrente mal feita aí e mata, né? Então as coisas estão virando de cabeça para baixo. E aqueles que não têm fé dentro da Igreja de Jesus Cristo ajudam a esse mundo a penetrar na igreja para mundanizá-la. Aí é que está o problema. Então, a igreja tem como centro Deus. A igreja é teocêntrica. E é a partir de Deus que nós vamos entender o homem e seus problemas. Quando você tira Deus e quer colocar o homem como centro, você vai passar a ser medida, quer dizer, a igreja passa a ser medida pelo que é próprio do homem. A igreja que coloca Deus como centro, como eu disse no começo, ela, por natureza, vem de Deus, é criação de Deus, querida por Deus, pertencente exclusivamente a Ele. Mas essas invenções aí são homens de igreja, dentro da igreja, que inventam, né? Aí tiram Deus, usurpam uma realidade que não pode ser usurpada pelo homem. Interessante que isso serve até no casamento. O casamento eles não separa o homem, o que Deus uniu. Então a igreja é uma criatura feita para ele próprio. Ele mesmo uniu a igreja a ele. O homem não invente de gerar uma divisão aqui, uma separação. É até a imagem que vai servir para o casamento, a igreja como esposa de Cristo. Cuidado. Aí querem forjar uma igreja segundo a imagem e semelhança do homem. Aí dá confusão. Porque tiram Deus. Aí o homem passa a ser a medida. Muito bem, o homem sendo a medida. O que é que acontece com a igreja? Ela chega a Deus de novo? Não. Aí começa o processo de mundanização dentro da própria igreja. Então a igreja não valoriza mais a igreja não, aqueles que estão na igreja que não creem, aí não valorizam mais o sobrenatural, não valoriza mais mistério, é uma igreja puramente do social, os desequilíbrios sociais, não é? Os problemas relacionados à existência aqui, mais desvinculada de Deus. Então vamos vendo aí uma ONG forte sendo montada, né? E aí o pior é que aqueles que não têm fé na igreja ainda ajudam a que essa realidade aumente. E aí nós vamos ver pessoas que deveriam dar o testemunho, o contra-testemunho é o que aparece. Então a igreja com isso, nessas pessoas, perde a sua verdadeira identidade. Esse é o grande problema. Diante disso,
qual deve ser a nossa posição? Olha, eu diria a primeira coisa é fé mesmo, é crer em Deus. Encantar-se com Deus. Mergulhar nele, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando não sentir vontade. Força a natureza. Eu quero estar perto de nosso Senhor. Luta, procure. Depois, eu preciso agarrar essa palavra. Porque é justamente agora que eu trago o texto que a gente falou do sal. Porque a igreja, estando na condição em que ela se encontra nessas pessoas, é uma igreja sem sal. É uma igreja sem sabor. E para que serve uma realidade dessa? Olha o que diz Jesus Cristo. Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos passantes. Ou seja, uma igreja que deixa ser caminho de salvação naqueles que não creem, viu? A igreja em si tem problema nenhum com isso. Então, deixa de ser instrumento de salvação, passa a ser utilitária. Útil, ela quer ser útil, né? No tempo de hoje. É o que disse Clodovis aqui. Quer ser útil, quer ser funcional. Mas essa não é a função da igreja. Perdeu o sentido, perdeu o rumo, depois vai se tornar inútil, jogada, lançada num fosso, sem futuro. Serve exclusivamente para ser queimada. Ponto. É o que diz o Evangelho. Então eu preciso crer, eu preciso pegar a palavra de Deus e mastigá-la direitinho, pegar a doutrina da igreja, conhecer essa doutrina, não ter medo de aprofundar os estudos dos padres da igreja. Vá, mergulhe, vá ao encontro das origens. Não tenha medo. Coma a Sagrada Escritura e esses ensinamentos dos padres. Eu vou dizer sem medo, né? Pegue um livro de Santo Atanásio, estuda a vida de Santo Atanásio. Nós precisamos de novos Atanásios hoje. Estamos criando o primeiro mosteiro dedicado a Santo Atanásio da história da igreja. Trazer Santo Atanásio para a nossa época. Precisamos dele. Agora, cuidado. Existem aqueles que são esculhambadores da fé, soltam tudo, e existem aqueles também que prendem e fecham tudo de modo reacionário. O que quer dizer isso, padre? Por exemplo, imaginemos uma pessoa que gosta das coisas do passado. Aí o que ela faz? Ela vive hoje. Ela está aqui hoje. Aí ela quer trazer o passado para hoje do jeito do passado. Não dá. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu sou conservador. Não, é reacionário. Conservador, não. O conservador, o que é que ele faz? Ele vai atrás da palavra. Né? Nós fizemos agora esse passeio aqui, não é? Vamos conhecer a igreja de onde vem, quem é essa igreja, pertencemos a essa igreja, aí a palavra de Deus, como eu disse, os padres da igreja, trazer Santo Atanásio, eu apontei para ali porque ali está o livro Santo Atanásio. Então, trazer Santo Atanásio para hoje, para essa realidade de hoje. A verdade é a mesma, o ensinamento é o mesmo, mas dentro do contexto de hoje. Vamos analisar esse contexto, vamos estudá-lo, e a partir da verdade que nós conhecemos, dessas figuras importantíssimas, vamos tentar falar para o agora. Ponto. Aí você começa a ajudar, né? A dar passos e se tornar luz, como disse no texto de hoje, ser de luz do mundo. Então, dá passos na realidade de hoje. Ponto. Vida de oração. A igreja tem como característica ser orante. Vida de oração. Mas, padre, eu estou desabando por causa disso, daquilo. Olha, não desabe.
A igreja nunca deixou de passar por sofrimentos e perseguições. A cabeça da igreja foi crucificada, minha gente. A igreja já começou na cruz. E se você quiser colocá-la já no começo da encarnação, foi colocada num coxo, porque não tinha onde nascer, já foi. A igreja já começa em Cristo Jesus sendo abandonada, desprezada, não acolhida. Depois jogada na cruz. Aí você hoje não quer que aconteça o sofrimento. Pense nisso. Os apóstolos enfrentaram as lideranças judaicas, enfrentaram o poder político de Roma e, ao mesmo tempo, aquela cultura grega contrária ao ensinamento de Jesus Cristo através deles. Não foi fácil. Grande desafio. Tanto é que muitos entraram em heresia depois, não os apóstolos, né? Outros que se converteram. E a gente já sabe no que deu. Pois é, hoje nós temos esses desafios. O problema maior hoje, se bem que nos primeiros séculos também com as heresias, é que a perseguição ela é maior dentro do que fora. Aqueles que não têm fé dentro da igreja perseguem os que têm fé. Mas isso é de hoje? Não. Ah, padre, então eu estou perdendo a fé. Não perca, não. Pelo contrário. É fiel? Crê verdadeiramente em Deus? Então, creia mais. Creia mais. Viu? Avance mais. Como diz Jesus, avance para águas mais profundas. Vá mais. Seja melhor. Conheça mais. Mas não só conheça, testemunhe mais. Procure ser bom no bom, que é Deus. Porque nós somos filhos do bom, somos filhos da bondade, somos filhos da verdade, somos filhos de Deus. Então, aprofundar isso. Vamos com gosto no tempo de hoje. Mas, padre, é o fim. Olha, a igreja vive no Apocalipse desde o começo. Agora, é bem verdade que em 1993, anos depois, se a gente for pensar do ponto de vista do tempo, na linha do tempo, estamos mais próximos. Também é verdade que o mal está mais claro, está mais evidente, está aparecendo, é o joio aparecendo. E quando o joio aparece, a gente já sabe, ele vai ser colhido e jogado no fogo. Então estamos nessa fase. Que alegria saber que estamos no período desse, não é? Significativo. Permaneça fiel. O justo pratique mais injustiça, não é o que diz Apocalipse 22:11? O justo seja mais injusto ainda. O que pratica a iniquidade seja mais profundo na iniquidade que pratica. Mas o justo seja mais justo, o santo seja mais santo. É isso que nos pede a palavra de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não é?